Digamos que eu sou aquilo que vocês chamam de mundo. Ou então universo. Ou então Deus. Ou então verdade. Ou então tudo. Ou então Eu também sou você. A verdade proporciona o desespero merecido para ensinar os humanos a não serem presunçosos. Portanto, você também será brindado com o desespero. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, antes de começar esse vídeo eu gostaria de pedir uma desculpa por dar essa, digamos assim, sumidinha básica, né, comparado ao que eu já fiz antes. Mas eu tenho meus motivos, porque realmente nem só de YouTube vive o homem, não é verdade? E eu tinha outras coisas para fazer para me preparar para um início de semestre adequado, porque a minha vida tá bem ferrada e eu tô começando a resolver agora. E algumas das pedras que eu atirei acertaram o alvo. Por exemplo, eu vou fazer o meu doutorado na UNB, eu consegui, yeah! E acontece que eu vou trabalhar um tema em origens do pensamento ocidental, especificamente na epistemologia de Protágoras e sua ontologia subscrita e a sua relação com a democracia, segundo a interpretação possível a partir do Teeteto e do Protágoras de Platão. É isso. E o que isso importa para esse canal? Importa o seguinte, porque como eu vou dar tempo para isso, eu vou ter que voltar o canal muito para isso. Então a gente vai dar uma voltada para filosofia, a gente vai falar um pouco, filosofia antiga especificamente, a gente vai falar um pouco de história antiga e vai se focar realmente nesse trajeto. E isso é bom, em parte porque a gente vai conseguir explicar algumas questões sobre por que diabos a gente se concentra tanto em Grécia e Roma. Por exemplo, na UNB em História a gente começa a história antiga em Grécia e Roma, a gente não vê os outros povos mais antigos e tal. É meio bizarro isso, mas tem uma razão de ser, não é só alguma coisa política por trás, então a gente vai entender isso melhor. Bom, agora indo para o vídeo propriamente dito. Talvez você já tenha percebido que tem algo acontecendo de bastante estranho. A gente vê pessoas colocando em causa coisas como a forma da Terra, o formato da Terra. O pessoal falando que a Terra poderia ser plana e defesas e vídeos no YouTube e tudo mais, uma coisa bem esquisita e várias outras coisas. Por exemplo, o pessoal questionando a vacina e deixando de vacinar seus filhos, ameaçando a saúde de outras pessoas, por isso e por aquilo, por causa do negócio lá do autismo e tudo mais, tal. Então, essas coisas são estranhas, mas são um objeto muito interessante de se analisar do ponto de vista humano. Entender por que as pessoas estão indo para esses caminhos estranhos, digamos assim, né? Para ser bastante legal com esse povo. Então eu quero fazer uma análise, até porque vai ter a relação com o que eu vou acabar trabalhando, sobre verdade. Verdade, vamos falar sobre verdade. Bom, verdade, a princípio, na regra geral de como as pessoas falam, é como a gente quer trabalhar aqui, que é uma ideia que pressupõe um realismo, e realismo tem relação com a palavra de origem latina que se refere a objeto, certo? Até a palavra república, aquela coisa pública e tudo mais, tem a ver com isso. O que a gente tem por res, ou coisa e tal? É o seguinte, é a coisa, ela ainda, por exemplo, esse dado aqui, esse dado ele é vermelho e branco, digamos assim, né? Então, o que significa verdade? Eu posso dizer que essa minha frase ela é verdadeira, esse dado é vermelho e branco, se a frase, a articulação da linguagem, todos os elementos articulados na linguagem para compor essa frase, o dado é vermelho e branco, corresponderem à coisa, entendeu? Então, essa noção de verdade enquanto correspondência, pressupondo uma coisa fora do subjetivo, né, é o que vai nos interessar a princípio. Depois, tudo vai ficar um pouco mais complicado quando a gente for falar, por exemplo, de universos ficcionais.
Por exemplo, a gente pode falar do tio do Peter Parker. A gente pode dizer assim, o tio do Peter Parker é o Ben. O nome dele é Ben. Essa frase é verdadeira? Aí começa a ficar um pouco mais complicado, porque aí depende de como a gente está entendendo uma série de coisas. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, o Peter Parker nem existe. Então pode ser que essa frase seja até sem sentido com o sujeito que de início ele já não existe, o tal do Peter Parker. Mas pode ser que a gente contextualize e pressuponha que o Peter Parker do universo ficcional X, naquele contexto ficcional, ele tem um tio e o tio dele é Ben. Então a frase é verdadeira, você não precisa produzir toda essa explicação, ela está pressuposta. E aí a coisa começa a ficar mais interessante e a gente vai entrar nesse tipo de coisa mais pra frente. Mas o que me interessa, o que vai me interessar trabalhar são essas coisas entre realidade, realismo, percepção, porque como é que a gente sabe o que é real se a gente está mesclado no nosso universo aqui e só consegue perceber a partir desse universo de percepção, e aí a gente vai ver soluções como a kantiana e tudo mais. A gente vai trabalhar esse tipo de coisa introdutoriamente, sempre introdutoriamente, porque eu não domino esses assuntos. Então eu vou falar sobre a parcial percepção que eu tenho sobre esses assuntos e muitas vezes o pessoal que acompanha o canal vai me ajudar e me corrigir eventualmente para que a gente produza um conhecimento que tente se aproximar da realidade, certo? Então a gente vai acabar abordando esse tema, vai acabar trabalhando questões de antiguidade. Como a gente vai para a filosofia antiga, a gente vai falar sobre pré-socráticos, o que significa pré-socráticos, porque é um conceito que obviamente não é do tempo, ele é anacrônico, ele é aplicado a posteriori, porque obviamente nenhum pré-socrático se auto-chamava pré-socrático, então a gente tem que entender a construção historiográfica do que significa isso. E então é isso que a gente vai trabalhar bastante nesse canal. A gente vai trabalhar muito Grécia, vai trabalhar muito a compreensão historiográfica que é construída, aí sim é construção da historiografia posterior sobre os personagens antigos e que muitas vezes entra sabe, seu professor te ensina no ensino médio e tudo mais, vai passando de maneira irrefletida e fica como se fosse verdade, mas na verdade é construção historiográfica. Então a gente vai analisar esse tipo de coisa e aí a gente vai analisar a questão da verdade aplicada à história. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Mas, eu acho que resumo é isso. Eu tinha que apresentar isso para vocês e eu tenho uma proposta de fazer essa coisa relacionada ao mundo ficcional, que é igual a muitos canais estão fazendo agora. Por exemplo, o Nerdologia faz isso, mistura o ficcional para explicar a ciência, história e tudo mais. Tem vários outros canais que fazem isso com outras pegadas mais existenciais, mais jornalísticas, como o Meteoro Brasil faz, como o Quadro Branco faz. E o Meteoro, como eu disse, eu acho um dos melhores canais do Brasil, que talvez até o melhor, porque eles têm habilidade para fazer o que eles se propõem a fazer, certo? Independente do que vocês acham de como eles têm política ou não têm política, a proposta deles de apresentar jornalisticamente, com erros, corrigindo os erros que eles acham que cometem, eu acho muito legal, muito interessante. Agora tem outro canal que é, para mim, é talvez o melhor canal do YouTube, é o Wisecrack, que vai funcionar para mim como fonte de inspiração. Então eu vou falar sobre essas questões da verdade, a gente vai trabalhar, por exemplo, as pegadas do Nolan, que ele faz muitos vídeos, muitos filmes relacionados a isso. A gente vai ver aquela coisa da Matrix, né? E deixa eu ver, a gente vai ver algumas coisas de desenho japonês também, que eu acho que tem uma pegada que chama bastante atenção. Sempre para tratar dessas minhas questões, dessas minhas dúvidas, desses meus objetos de interesses, desses objetos de interesse que vão aparecer pelas necessidades que vão ser postas para mim a partir do meu da faculdade que eu ainda estou fazendo história. Não sei se eu vou trancar, eu vou pensar sobre isso tudo ainda, sobre o doutorado que eu vou acabar fazendo e relacionado também com o trabalho que eventualmente eu vá fazer,
que eu também vou trabalhar. Eu vou parar de viver, na verdade. Eu só vou fazer isso. Vou trabalhar, estudar e fazer vídeo pro YouTube durante pelo menos um ano. E eu acho que vou tirar os domingos de folga. Aí eu vou fazer o seguinte, eu pretendo que eu consiga produzir um vídeo a cada 15 dias. Eu acho que nesse ritmo que eu vou estar, vai ser possível, considerando que os conteúdos que eu vou produzir sempre estarão relacionados com o que eu estou estudando, segundo as minhas obrigações de fora do YouTube, tá certo? Então eu agradeço a paciência de vocês, eu espero que entendam que agora vai ficar um pouco mais difícil, então eu pretendo realmente fazer essa produção a cada 15 dias, talvez às vezes eu produza algo mais rápido, talvez às vezes eu dê uma demorada a mais, mas eu quero tentar fazer isso, produzir aos domingos, a cada 15 dias, soltando domingo ou segunda-feira. Aí também tem essa coisa do YouTube não informar vocês já ficam sabendo que esse é o plano. Então eu espero que dê certo e eu espero que vocês gostem desses novos rumos. E aí quando eu for produzindo esses vídeos, sobretudo esses voltados à cultura pop, que eu mencione alguma coisa de verdade, que eu vou focar essa trajetória em questões sobre a verdade, eu vou querer a opinião de vocês sobre se está funcionando, o que eu poderia melhorar, e propostas de conteúdo mesmo, algum filme que eu não tenha visto, algum desenho que eu não tenha assistido, algum, sei lá, algum quadrinho, alguma coisa dessa que esteja abordando temas parecidos com os quais eu estou abordando e que vocês acham que seria interessante, certo? Beleza? Então eu agradeço a paciência de vocês, espero que tenham um ótimo dia, paz! E eu vou parar de usar o Facebook muito provavelmente, certo? E se eu conseguir grana para comprar a minha câmera GoPro, eu quero comprar a GoPro de última geração, mais fantástica de todas aí, eu vou fazer uns takes externos também, e aí eu posso produzir mais, certo? Beleza? Paz!